Polícia prende na BR-020 homem que tinha acabado de roubar uma casa em Formosa. E você vai ver ainda. Bandidos que fizeram falso depósito e levaram carro foram surpreendidos pela polícia. Criminosos fazem buraco na parede para roubar loja em Lusiânia. Pai de bebê de apenas 3 meses ameaça criança com martelo em Santo Antônio do Descoberto. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Essa semana nós falamos aqui no Jornal Anhanguera que a criatividade pro mal dos golpistas é grande e que em Lusiânia eles fizeram mais uma vítima. Dessa vez, eles fingiram fazer um depósito para comprar um carro, mas quando a vítima foi ver, não tinha dinheiro nenhum. A vítima conta que anunciou a venda do veículo na internet e logo o suposto comprador apareceu. A gente conversou, chegou a cor da 29. Ele forjou o depósito, eu fui no banco, puxei o saldo, tava lá os 29, né? Aí a gente foi no cartório, preencheu o DUT e daí então, imediato já entreguei o carro para ele. Mas o que ele não esperava é que o depósito fosse falso. E na segunda-feira, quando foi conferir a conta, veio a surpresa. Provavelmente deve ter sido um envelope vazio, né? Como era na sexta-feira, eu acreditei que ia cair, né? Com os documentos do veículo e o recibo de transferência preenchido no nome de um comparsa, o suspeito não perdeu tempo e vendeu o carro no dia seguinte para outra pessoa. Mas o verdadeiro dono do carro já havia denunciado o caso na polícia. No momento da prisão dele, ele já estava com outro veículo que foi trocado pelo veículo da vítima anterior. Então a gente acredita que ele pratica esse crime de maneira sucessiva, em cadeia no caso, né? Fazendo a negociação com os veículos das próprias vítimas antecedentes. A polícia conseguiu localizar o suspeito porque a vítima ainda mantinha contato com ele e combinou de pagar mais R$5.000 pela compra do veículo. Ele então marcou um encontro com o negociador, que foi preso em flagrante após entregar o dinheiro. De acordo com a polícia, Valdeci Pereira Cavalcante, de 28 anos, já tem passagens por roubo e receptação de veículos. Além dele, também foi preso o comparsa, Emanuel Faria Rios, que participava das negociações. Inclusive, o recibo de transferência estava no nome dele. No momento da prisão, a dupla já estava com outro carro, que a polícia acredita ser de mais uma vítima deles. Caso outras pessoas reconheçam esse indivíduo como participante de negociações de veículo, caso tenha participado de alguma troca ou venda ou aquisição de veículo desse indivíduo, a gente solicita que venha até a delegacia para efetuar o reconhecimento, descrever como foram as circunstâncias, porque pode ser que esse indivíduo esteja associado a outros. E é por isso que é sempre bom ficar atento para evitar dores de cabeça. E a Polícia Militar prendeu hoje, no começo da tarde, um homem suspeito de roubar uma casa em Formosa. De acordo com a polícia, ele teria amarrado a vítima e fugido, levando eletroeletrônicos da casa. A prisão foi na BR-020 quando Ariovaldo Marcelino Pires tentava fugir. Ele roubou os objetos de uma casa em Formosa e deixou a vítima amarrada. Depois que a vítima conseguiu se soltar, ela chamou a polícia. Com as características do suspeito, a PM começou uma perseguição, até que ele foi localizado próximo a um posto de combustíveis na estrada. Com Ariovaldo, a polícia apreendeu, além dos objetos roubados, uma arma. Ainda segundo a PM, Ariovaldo tem várias passagens e estava foragido de Piracanjuba. Veja a seguir, bandidos fazem buraco na parede para roubar loja. E ainda, a história do homem que ameaçou o filho de 3 meses com um martelo em Santo Antônio do Descoberto. 7h24. Voltamos já. Estamos de volta e a gente chama a sua atenção agora para um caso de furto que aconteceu aqui em Lusiânia. Um homem alugou uma kitnet e se mudou apenas com a mochila nas costas. 4 dias depois, o dono dessa kitnet, que mora ao lado e que tem uma loja no mesmo terreno, viajou com a família. Na volta da viagem, um baita susto. Não havia mais inquilino, apenas um buraco numa parede e um prejuízo de mais de R$40.000.
O seu Natanael e a família voltaram de viagem depois de quase 2 semanas e encontraram a loja nesse estado. Qual foi o prejuízo que vocês tiveram? Estimado de 30 a 40 mil reais. O susto maior foi quando eles viram esse buraco na parede. Atrás fica uma das kitnets que foi alugada. Aqui morava um inquilino que tinha se mudado há poucos dias. De acordo com o seu Natanael, ele sumiu e levou tudo. Ele veio num dia e me deu um sinal e ia trazer a mudança no outro dia, né? Aí ele não veio naquele outro dia. Foi onde eu falei para ele que ia mudar, eu ia viajar, né? Aí ele já não veio, acho que por causa disso mesmo. Ele veio no outro dia, eu já tinha viajado. E aí a oportunidade que ele encontrou para roubar? A oportunidade que ele entrou de ir para conhecer a residência, né? Para ter acesso à loja, o suspeito quebrou esta parede com essas ferramentas que estão aqui. E lá dentro estavam a moto do seu Natanael e a mercadoria da loja. A família viajou no dia 11 de julho para o Paraná e voltou 12 dias depois e encontrou a loja toda revirada. Ele entrou por cima da casa, foi lá na minha garagem e a janela estava um pouco aberta. Aí ele falou com os vizinhos que a minha casa era muito fácil de roubar. Aí ele quebrou, achando que já ia dar acesso dentro da casa, acertou no acesso dentro da loja. Roupas, perfumes e até a moto foram levados. Segundo o seu Natanael, os vizinhos disseram que ouviram barulhos de noite e que viram mais de uma pessoa carregando coisas. Outro inquilino dele, que morou 3 meses em uma das kitnets, também pode estar envolvido. O aposentado registrou um boletim de ocorrência. A gente fica mais desesperado quando sentiu a falta da moto, né? Aí a gente correu para a delegacia para fazer o BO, aí estão correndo atrás aí para ver. A polícia já está investigando o caso, mas ainda não identificou o suspeito. O outro homem que morou por 3 meses numa das kitnets do seu Natanael e que foi citado na reportagem já foi identificado. Olha só a situação vivida pela mãe de um bebê e por policiais em Santo Antônio do Descoberto. Tudo começou depois de uma briga entre marido e mulher. O casal se desentendeu. O homem pegou o bebê no colo, e esse bebê tem apenas 3 meses, ele é filho do casal, e com um martelo passou a ameaçar a criança. Os policiais que fizeram a negociação gravaram tudo com o celular. O vídeo mostra o momento em que os policiais chegam para negociar. O pai está sentado na cama, segurando o bebê de um lado e um martelo na outra mão. O policial tenta negociar, mas o homem parece não querer ceder. Solta esse martelo, bora. Depois que eu vou pro jogo, pô. Tá doido, né? Pois é, bora conversar. Não, tá conversando não. Não fiz nada. Agora você tá fazendo, você tá ameaçando matar seu filho. Tô ameaçando porque eu vou morrer. Pois é. Vou matar e vou morrer. Um segundo policial entra na negociação. Sou o Sargento Chaves, tranquilo? Beleza. Deixa eu te falar, o que tá acontecendo, cara? Que isso, eu sou filho, A cara. raiva dela é por conta que eu vou pro jogo, moço. Aí chama vocês aqui pra quê? Não, amigo, não precisa disso não, cara. Ele é sangue do seu sangue. O vídeo termina quando o policial convence o pai da criança a sair do quarto e conversar com ele em outro ambiente. Você conversa comigo? Conversa. Só nós dois, beleza? Então tranquilo. Eu vou falar com ela pra sair daqui e nós dois vamos conversar. Aí você vai largar o martelo e a gente vai conversar, beleza? O homem foi preso por crime contra a pessoa e violência doméstica e familiar. A mulher suspeita de usar a foto de um bebê que já morreu para pedir dinheiro no semáforo prestou depoimento hoje. E a polícia acabou descobrindo que ela também usava imagens de um outro menino da Inglaterra que também já morreu. A mãe do Brian procurou de novo a polícia hoje para fazer uma denúncia por ameaça. Ela recebeu mensagens de voz da mulher que é suspeita de usar a foto do filho dela, que já morreu, para pedir dinheiro. Você vai engolir tudo isso que você falou. Engolir, entendeu? Eu vou te processar de toda quanto é forma. Vou abrir boletim de ocorrência contra você. Se você soubesse o tanto que eu tô revoltada com você, tá me entendendo? O problema é seu, se você perdeu o seu filho. Tem testemunha, né? Eu tenho provas nos posts, nas mensagens que ela me mandou, ela falou que eu não tenho provas. Eu tenho as provas e se ela tem as provas, que elas venham com as provas delas, né? Vamos ver quem é que tá certo. Logo depois, Bruna de Fátima da Silva Brusda chegou à delegacia com a foto dessa outra criança, dizendo que ela também se chamava Brian e que moraria nos Estados Unidos e que ela teria sido contratada pela família para fazer a campanha aqui no Brasil. Eu estava fazendo a campanha para um menino chamado Brian também, né? Que coincidiu com o mesmo nome, mais ou menos eles se parecem. Você foi contratada? Como é isso? Contratada, porque eu trabalho de locução. Eu ajudo várias crianças aqui em Goiânia. Não é a primeira campanha que eu ajudo. Mas os investigadores descobriram que era outra mentira. Essa criança não se chama Brian, se chama Alf Evans.
E é uma criança britânica. E detalhe, essa criança também morreu em abril de 2018. Quem que é esse Bunny? É o meu, do Brian. Bruna, esse menino não chama Brian, ele morreu e a foto é a foto do jornal. E aí, mesmo se for verdade, se ele tiver morrido, não é o filho da Jennifer, né? Por que ela veio aqui me denunciar? A Bruna realmente teve uma filha com um problema grave de saúde que precisava de ajuda para o tratamento. Ela fez campanha para arrecadar dinheiro para a menina, que ficou 1 ano internada, mas acabou morrendo no fim do ano passado. Quando soube da morte da filha, Bruna teve um ataque de fúria na recepção do hospital. As imagens das câmeras mostram Bruna destruindo as coisas, virando cadeiras e até quebrando o vidro da porta. O delegado afirmou que Bruna tem passagens não só por uso de documento falso, mas por associação criminosa e roubo. Chegou a usar tornozeleira eletrônica e agora vai responder por estelionato. Vai responder, o crime tem a pena prevista de 5 anos. Ela disse que começou desde quando ela perdeu o próprio filho. Intervalo comercial e em instantes. Hoje foi dia de eclipse lunar e muita gente se juntou para ver esse espetáculo da natureza. E ainda, fiscais realizaram uma blitz no aeroporto de Brasília. O motivo? Eu te mostro daqui a pouco, agora 7h32. E a gente está de volta para falar sobre um dos assuntos mais comentados do dia, o eclipse lunar. Nossas equipes percorreram alguns pontos de Lusiânia em busca da melhor imagem da chamada Lua de Sangue. Essas imagens são do cinegrafista Adeildo Martins, que se juntou a um grupo de moradores para admirar a Lua. Eles estavam no mirante próximo à feira coberta no setor aeroporto. Já o cinegrafista Jardelli Pascoal fez essas imagens do Jofre Parada, próximo ao IFG. Especialistas consideram esse o maior eclipse lunar do século. Ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados e a sombra da Terra cobre a Lua, fazendo com que ela fique com uma cor mais avermelhada. O eclipse, segundo os astrônomos, começou por volta das 5h24 e foi até às 7h19 da noite. E domingo é dia de Jornal do Campo e o Márcio Venício traz os destaques para a gente. Olá pessoal do Jornal em Anguera, tudo bem? O Jornal do Campo está aqui no Lago de Serra da Mesa. Nós vamos conhecer o maior produtor de tilápias de Goiás. Produção de alevinos, cultivo em tanques rede. Os peixes são até vacinados. No frigorífico, uma produção de 10 toneladas por dia. Tudo processado sem agredir o meio ambiente. Vamos conhecer também um projeto coordenado pelo IBAMA que apoia a atividade produtiva sustentável na região. E nos Sabores do Campo, uma receita de bucho recheado com pernil. Domingo, depois da Santa Missa. E o aeroporto de Brasília passou hoje por uma blitz. Procon, Ministério Público e OAB querem saber das empresas sobre a reclamação dos passageiros de que mesmo com a cobrança para despachar as malas, o preço do bilhete não caiu. Aliás, subiu. Já virou uma cena comum nos aeroportos. Malas pequenas e só o necessário nas bagagens. Como estão cobrando a mais pela bagagem, a gente tem que se desdobrar numa malazinha pequena e tentar compactar, né? É só as roupas aqui para evitar dor de cabeça, para não ter problema, né? Desde junho do ano passado, as companhias aéreas começaram a cobrar pela bagagem despachada, com a promessa de que os valores das passagens iriam cair. Não, reduziu. Tem companhias aéreas, inclusive, que aumentou o preço. Então, assim, é só promessas, né? Com tantas reclamações dos consumidores, Procon, Ministério Público e OABDF estiveram no aeroporto para verificar a situação de perto. Os fiscais do Procon vistoriaram a tabela de preços de balcão das companhias aéreas. Durante a manhã foram distribuídos panfletos de orientação sobre os direitos dos passageiros. É a segunda vez que essa blitz é feita no aeroporto de Brasília. Segundo o Procon, no ano passado, todas as empresas aéreas foram autuadas por algum tipo de irregularidade. A mais comum era de não informar o preço real na bagagem despachada. Esse ano, o foco é fiscalizar se há preços abusivos no despacho de bagagens. Se caracterizar um aumento abusivo,
Vamos supor, o ano passado estavam despachando bagagens a R$50 e agora a R$100 a empresa vai ser autuada e multada. O que é um prejuízo muito grande, porque uma empresa dessa pode receber uma multa até mesmo de R$6 milhões. Apesar das notificações do ano passado, até agora nenhuma empresa foi punida. O representante do Ministério Público conversou com as empresas para saber por que os preços das passagens aéreas não caíram. Nós não estamos encontrando nenhum benefício ao consumidor, muito pelo contrário. O que a gente tem assistido gradativamente é a retirada de direitos dos consumidores. Como, por exemplo, agora para o consumidor marcar o assento quando adquirir a passagem, ele precisa pagar uma tarifa extra. Isso não tem sentido, isso é um absurdo. E o Jornal Anhanguera dessa sexta-feira fica por aqui. Agora são 7h38. A gente vai ao vivo lá para fora para ver essa lua. Como está essa lua de hoje, pós esse eclipse tão esperado, tão comentado. Para você, um bom fim de semana e a gente volta a se ver na segunda-feira. Até lá, tchau!